E aí, pessoal, sexta-feira? Segunda-feira, e vamos para mais um vídeo de cálculo, ainda sobre integrais. Então, só para relembrar o que a gente já viu até aqui, a gente já viu que, dada uma função f, a gente indica sim f de x dx ou f de t dt. Aqui vai fazer mais sentido o porquê atrelar o x ao x do dx aqui, faz sentido hoje. Mas enfim, a gente viu que isso aqui denota, caso exista uma antiderivada de f. Antiderivada de f. E é o que costuma ser chamado de integral indefinida. Chamada de integral indefinida. Por sua vez, a gente viu que se a gente tem a função f, e agora eu vou estipular o domínio dela, né? Nesse intervalo fechado, função que sai desse intervalo fechado, uma regra que associa cada número real nesse intervalinho fechado a um outro número real. Isso aqui caso exista, é a integral de Riemann, chamada de integral de Riemann, ou integral definida, né? Existem outras integrais de outras pessoas, mas enfim, aqui é o limite das somas de Riemann de Riemann. O que são essas somas de Riemann? São essas sominhas assim, ó, de igual a 1 até n, onde você faz f de ti vezes um ai menos 1, onde esses ai's que estão aqui e esse varia de 1 até n são partiçõezinhas do intervalo, e esse ti é um número dentro do iésimo subintervalo que você fez na partição. E aí a integral de Riemann é o limite dessas somas que você faz conforme pode dizer assim, n vai para infinito. Porque quando você faz a n ir para infinito, você faz esse número aqui ir para zero, que é, em certo sentido, o que a gente chamou de norma da partição. Então, você vai fazendo partições cada vez maiores e vai fazendo essas somas maiores no sentido de que você está pegando cada vez mais subintervalos, eles vão ficando menorzinhos, mas isso te dá uma partição maior, com pedaços menores. Então, você vai fazendo esse pedaço ficar cada vez menor e vai fazendo essas somas. E aí, se essas somas atingirem um limite, se convergir, né, que é o termo técnico, a gente diz que a função é integrável, e esse limite, que é único, porque limites nesse contexto são únicos, a gente xinga isso aqui, e aí é integral definida, que a gente fala. Finalmente, a gente viu que se f é contínua, então essa integral definida da função é apenas você pegar uma integral indefinida da função e aí avaliar primeiro em b e depois em a e subtrair esse valor, tá? No caso, isso aqui é um f de b menos f de a, onde vale isso, né? Essa fona é uma função que quando você deriva dá a f'.
Isso foi essencialmente o que a gente viu até agora. Foi um resumo do que a gente viu sobre integral. A gente também viu que se passar módulo na função, aí essa integral vai corresponder exatamente à área da curva determinada pelo gráfico, né? Isso foi o que a gente viu. Aí, e claro, a gente também observou que, dado que essa relação existente entre integral definida e indefinida, a gente pode usar as propriedades da derivada de soma, a derivada da soma, a soma das derivadas, você multiplicar por constante, a derivada sai, essas coisas todas a gente viu que vale. Não, a gente não viu que essas coisas a gente não exatamente demonstrou que vale, porque pelo menos para esse contexto aqui, é simplesmente você ver que vale para uma antiderivada, aí você deriva e tem o que você queria. Eu não cheguei a provar isso com vocês, mas acho que é relativamente razoável aceitar. Só que tem uma regra que a gente não discutiu. Tem uma regra que a gente não parou para pensar. Qual que é a versão desse negócio para integral, né? Então, e a regra da cadeia? Né? Porque, lembra, a gente tinha esse negócio aqui, ó. Vou colocar aqui em comentário, né? Para não compilar na cabeça. Para não compilar, é só para ficar como comentário. A gente tinha, quando a gente faz a derivada de uma composta, é você fazer a calculada num ponto x, é você fazer a derivada da função g aplicada no ponto, a imagem da função pelo ponto x, mas da função de dentro não é g', aí f1 de x vezes o f1' de x. Um outro jeito que a gente tinha visto de denotar a mesma coisa era nessa mesma notação. Não, em outra notação, né? Du dx, ou melhor, dy, né? A gente também viu que a gente pode denotar assim. Faz sentido esse tipo de coisa. O que é intuitivamente mais fácil de gravar, porque parece, né? Pelo menos visualmente, que a gente está fazendo um truquezinho de pensar na derivada como sendo uma fração. E aí a gente está colocando aqui, onde isso aqui é a variação do y, esse dx é um infinitésimo, e aí a gente meio que multiplica por um infinitésimo dividido por ele mesmo, esse du, e a gente meio que consegue fazer isso. Tá? Não é exatamente uma divisão de frações, isso aqui não é um argumento fracionário, mas psicologicamente a gente pode pensar que é. Então, isso digamos assim, é um aspecto fundamental da derivação, a regra da cadeia. E aí fica a pergunta de como isso se traduz no caso da integral. Será que isso tem alguma utilidade para integrar? Tá? E, de fato, tem. Quando a gente olha isso no contexto de integração, o que a gente obtém é o negócio que costuma ser chamado de regra da substituição. Essencialmente é você pegar a regra da cadeia e fazer ela ao contrário. Como assim, né? Eu vou explicar. Então, suponha que a gente queira calcular essa integral indefinida. A gente quer descobrir que função, então, quem é uma f, tal que quando você faz a derivada dessa função, isso aqui dá exatamente 2x vezes 1 mais x quadrado. Essa seria a pergunta. Bom,
O que a gente vai fazer é meio artesanal, não funciona sempre, e mesmo nos casos onde esse método funciona, às vezes a gente pode fazer uma escolha que não vai dar muito certo, tá? Então, é um negócio de tentativa e erro e tentar até dar certo. Bom, o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar esse negócio aqui e, bom, meio que eu pelo menos eu pensaria o seguinte, aqui eu tô com esse 2x vezes a raiz de um negócio. Se aqui, em vez desse negócio, fosse raiz de x, aí isso seria x elevado a meio, e eu poderia multiplicar pelo x aqui, e isso ia dar uma expressão que eu sei integrar, eu sei as regras, que eu sei como integrar de modo fácil. Então, o problema tá nesse cara aqui, esse rapaz aqui tá enchendo o saco. Então, eu vou e faço uma substituição. Vai chamar esse negócio aqui de u. Então, a gente vai fazer uma substituição de variáveis. Então, x vai ter que desaparecer. O que a gente está fazendo aqui? U igual a 1 mais x quadrado. Agora, qual é a jogada disso, né? Agora, uma vez que a gente tem isso, a gente pode fazer a derivada de u em relação a x. E a derivada de u em relação a x é 2x. Então, e aí aqui vem a parte que é, digamos assim, problemática de um ponto de vista epistemológico da matemática, tá? E você meio que interpretando isso de modo fracionário, você pode escrever assim, du é igual a 2x vezes dx. Qual a graça? A graça é que antes você tinha 2x, então note que 2x vezes raiz de 1 mais x quadrado opa, calma, dx, esse dx ele não tá mais, a gente não está pensando nele agora só como um símbolo de notação, é uma coisa que está operando mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que você fazer 2x, ou melhor, é a mesma coisa que você fazer 1 mais x quadrado vezes 2x dx. Só que 1 mais x quadrado é u, e 2x dx é du. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de u, du. Portanto, e aspas aqui no portanto, o que a gente tem é integral de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx é igual a integral da raiz de u du, e esse cara a gente sabe calcular. Isso aqui é u elevado a meio, então aqui vai ficar u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Meio mais 1 é 3 sobre 2, mais uma constante. Agora, a gente queria a resposta em função de x, então a gente troca. Então, isso aqui fica igual a 2 terços de u elevado a 3 sobre... Opa, u não, né? Já vamos trocar o 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Daí, bom, o mais surpreendente é que isso funciona. Tá? Então, se você pega aqui e deriva esse negócio, o que vai ser a derivada disso, né? Bom, você tomba o expoente, então esse cara vai descer multiplicando, vai ficar 3 sobre 2 sobre 2 vezes 3, corta, corta. O expoente no lugar vai ser 3 sobre 2 menos 1, que vai ser meio. Tá? Então vai ser raiz esse negócio, só que isso é uma composição.
Então, a gente ainda vai ter que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Derivada do que está aqui dentro é 2x. Então, o que você vai obter derivando isso, se você derivar esse negócio, o que você vai obter é justamente, aí a constante dane-se, o que você vai obter é justamente isso. 2x vezes raiz de 1x². É meio embaraçoso que isso funcione. E funciona mesmo. Tá? Em geral, vale o seguinte. Se a gente tiver uma integral indefinida nesse formato aqui, f composta com uma certa função g, multiplicando a derivada de x dx. Então, se isso acontece e a gente conhece uma antiderivada da f', então essa antiderivada é justamente, então, esse negócio aqui vai ser exatamente você pegar a composta da G com a como fala? Não, aqui é assim. Você pegar a composta da G com a Fona e somar uma constante. Isso é justamente pela regra da cadeia, né? Porque se você vai fazer isso aqui, a derivada desse negócio, eu estou ignorando a constante já porque a derivada dá zero, então dane-se ela. Isso aqui é exatamente a derivada da Fona aplicada em G vezes a derivada de G. Só que f' é o f', então isso aqui deu f' de G de x vezes G' de x. Então, o truque, em certo sentido, para você fazer a regra da substituição é você você se depara com uma coisa do tipo uma função p de x vezes uma outra função q de x, tá? Você está numa situação onde você tem um produto de funções, e você tentar enxergar uma dessas funções como sendo composta de outra. O truque é você tentar enxergar o seguinte: essa p de x como sendo a f composta com alguma coisa, tal que essa coisa que você fez a composta, quando você pegar a derivada desse negócio, dá justamente. Deixa eu fazer a setinha para baixo. Tal que quando você fizer a derivada desse negócio que está dentro, é justamente o Qzinho que você tinha. Então é um trabalho meio artesanal. Você olha para a coisa e tenta enxergar relações implícitas lá dentro, onde uma coisa seja derivada da outra para você aplicar a regra da cadeia. De novo, não há uma regra geral de como você pega uma expressão pronta na prática e encontra exatamente quem você vai substituir. Às vezes tem mais de uma escolha, as duas dão certo, ou todas dão certo. Às vezes você tem uma escolha que vai dar meio errado e outra vai dar certo, e às vezes você não tem como expressar desse modo. E aí existem outros modos para você tentar integrar. E, é claro, tem uma outra situação que é quando você não é capaz de expressar a antiderivada da função que você quer integrar, mesmo essa antiderivada existindo. Você não consegue expressar ela em termos de potência, cossenos, funções polinomiais e coisas assim. Existem casos onde isso acontece. Um dia eu vou entrar nessa discussão, mas ainda não. Tá? E aí você precisa de métodos computacionais para tentar expressar o negócio, ou então partir para séries. Tá? Mas não vem ao caso. Então, vamos fazer outros exemplos só para ver como essa coisa funciona. Tem um outro exemplo aqui do Stuart,
que é o integral indefinida de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Ok. Eu não vou olhar como que ele está fazendo isso. Eu vou tentar fazer sem olhar para ver se dá certo. Senão eu corto e já mostro dando certo. Então aqui, ó, o meu instinto está falando que esse x à quarta mais 2 ele tá dando bagunça. Então, num primeiro momento, isso aqui chama a atenção, né? Num segundo momento, observa que se eu pego esse negócio aqui, então esse aqui seria o meu candidato à função g, vai ser a coisinha que está dentro. Se eu pego essa coisinha que está dentro e eu derivo, daria 4x ao cubo. Daria 4x ao cubo. Mas ia aparecer esse x ao cubo aqui, ó. Então, a menos de você multiplicar por uma constante, já há um sinal aí de que talvez essa escolha seja boa. Então, vamos ver. Então, chame u igual a x à quarta mais 2. Então, o nosso objetivo agora é sair substituindo aqui tudo. Então, se a gente fizer derivada de u, vai ser o du dx. Isso aqui é 4x ao cubo. Então, o que a gente chega à conclusão, aqui nessa expressão a gente tem x ao cubo dx. Então, se a gente passar o dx multiplicando, já dane-se, né? Passar o 4 dividindo, a gente vai ter esse negócio aqui, x ao cubo. Opa, deixa eu fazer embaixo, né? Se a gente passar o 4 dividindo e o dx multiplicando, a gente vai ter du sobre 4 igual a x ao cubo vezes dx. Então, aqui, essa coisa vira integral do cosseno de x à quarta mais 2, que é u, e x ao cubo dx, que é essa coisa aqui, ó, x ao cubo dx é exatamente du sobre 4. Então, isso aqui agora é 1 sobre 4, porque a gente está pensando, de novo, né? Isso aqui é bem informal, mas a gente está pensando nisso aqui como sendo du sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes du. Agora, esse escalar aqui sai, tá? Fica 1 sobre 4 integral do cosseno de u du. E agora, esse aqui a gente sabe o que é. É 1/4 integral do cosseno é seno. A derivada de seno é cosseno. Isso. Então, o seno de u mais c. E agora a gente troca. Tá? Quem era u? U era x à quarta mais 2. Então, isso aqui é 1/4 do seno de x à quarta mais 2 mais uma constante. Se a gente quiser verificar, o que é bom, às vezes a gente fez uma coisa com pressa, se passou no negócio, o que acontece? A gente deriva esse negócio. A gente faz derivada de 1/4 seno de x à quarta mais 2 mais c. Deriva isso. Isso vai ser derivada desse cara mais derivada de c, mas c é uma constante, então dá zero, então vai ficar 1/4 vezes a derivada do seno cosseno de x à quarta mais 2 vezes a derivada do que está dentro, que é 4x ao cubo. Esse corta com esse, e aí o que sobra para a gente é x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Então, de fato, a gente conseguiu o que estava aqui. E aí é isso. Claro que quando o problema tiver a gente tiver como integral definida, se a gente quisesse calcular, sei lá, integral, isso que a gente acabou de fazer, né? O cosseno de x à quarta mais 2 dx de
sei lá, 0 a π, tá? Bom, a gente encontrou a expressão que era 1/4 do seno de x à quarta mais 2, foi isso que a gente descobriu. Mais a constante, isso aqui é a constante dane-se, e aí agora a gente usa essa expressão para calcular aqui, em π e 0. Só cuidado que nessa situação, então, cuidado, a gente poderia ter feito assim, né? Ó, se a gente estivesse fazendo direto. Integral de 0 até π de x ao cubo cosseno de x ao quadrado mais 2 dx. Aí a gente faz esse negócio, né? Fez a mudança de variáveis, que ficou cosseno de u du sobre 4. Na hora que a gente vai colocar os limites de integração, a gente mudou a variável x. Então, aqui, isso aqui está falando para a gente é a integral dessa função conforme x varia de 0 até π. Uma vez que a gente mudou o u, a variável, a gente fez o u igual a x à quarta mais 2, essa integral aqui, quando for definida, ela vai estar avaliando o que acontece conforme o u varia. Então, o x variar de 0 até π faz com que o u varie de um certo ponto a outro ponto. Você não vai colocar aqui o mesmo cara. Então, ó, quando x é 0, então, x igual a 0 implica que o u vai ser 2, porque é 0 a quarta mais 2. Então, vem aqui 2. E aí, quando x é π, u é igual a x à quarta mais 2. Então, vai ser π à quarta mais 2. Então, se você for fazer diretão assim, você tem que tomar esse cuidado. Porque se aqui você coloca os mesmos limites de integração que você tinha antes, e você, na hora, esquecer que vai ter que substituir aqui, você vai calcular errado. Porque uma vez que você fez assim, você não precisa voltar para o x, tá? Porque você vai fazer isso aqui, ó. Vai ser 1/4 do seno de u de 2 até π à quarta mais 2. Então, se você fez desse modo, você não precisa substituir a variável u pelo x de volta, tá? Porque você já tomou o cuidado de mudar os limites de integração. Se você não quiser fazer isso, você segura a emoção, calcula a integral indefinida separado, chega na expressão dela aqui, e aí sim você calcula sem ter mudado o limite de integração nenhum. Cuidado, tá? Se você quiser fazer diretão, você não precisa mudar a variável no final, mas você precisa mudar o limite da integração. Então, ou você muda o limite de integração e deixa a variável u, ou você, no final, você volta de novo a variável x, some com u e deixa o limite de integração, tá? Mas com o tempo a gente pega a prática nisso, beleza? E isso aqui dá algum número que eu não vou calcular agora, tá? E nem vai dar, não vai dar um número, como fala, bonitinho, né? Vai ser seno de π à quarta mais 2 menos, aqui assim, né? É o seno disso menos o seno de 2. Eu sei lá que número é isso, tem calculadora para essas coisas, tá? Mas tá bom pro vídeo de segunda-feira. Tá legal, tá? Dada a proposta dos vídeos desse mês que eu falei, né? Que não quero pegar muito pesado, porque a gente vai possivelmente começar para valer em setembro. Então isso é só para manter vocês aquecidos. E agora eu vou editar esse negócio enquanto eu almoço. Tchau, tchau, pessoal.